Leonardo Rodrigues mandou 10 aqui pra nós. Mandou assim, Kill, o caminho tradicional no jornalismo esportivo é trilhar trajetória na reportagem ou produção até virar comentarista. Você se tornou diretamente comentarista. Você sente falta da experiência na reportagem? Mas ela fez reportagem, ela falou isso aqui. Eu não fiz no Sente jornalismo falta de esportivo. voltar, né? Eu não fiz no jornalismo esportivo, mas fiz no investigativo. Não, eu não acho que isso impacta para você ser comentarista. De verdade, eu acho que o trabalho, ele é bem diferente, né? Para você ser comentarista, tem que assistir muito jogo, tem que ler muito, muita análise de desempenho e por aí vai. O repórter, ele tem algo que, assim, a pessoa tem que nascer realmente para aquilo, porque é imediatismo, Curiosa. É correr atrás, é se enfiar no meio das pessoas. E o comentarista, ele fica mais condicionado à análise mesmo do jogo, né? São coisas bem diferentes. O repórter tá ali para passar a informação, principalmente que ele vê em campo, e o comentarista para analisar. Então, assim, como comentarista, eu realmente não sinto falta. Eu acho, inclusive, que o meu trabalho na produção me ajudou mais nessa parte de ser comentarista do que propriamente a reportagem em si. E no seu dia a dia, por exemplo, se você estivesse em casa hoje, você ia estar vendo quantos jogos, assim? Nossa. Como é que é esse dia a dia? O dia a dia do comentarista de televisão. É muita assim. tela dividida, Sério? né? Você consegue assistir? Notebook em um, TV em outra. E aí eu tenho essa estratégia, né? Às vezes, quando eu tenho que assistir 2 jogos ao mesmo tempo, eu escuto um e o outro eu assisto. Uhum. E, bom, pra mim funciona, né? Na Champions, muitas vezes a gente tem que fazer isso, de assistir 2 jogos simultaneamente. Claro que depois, principalmente os jogos que eu vou comentar daquele time, eu assisto de novo. Os jogos pra ir fazendo anotações. Porque você vai entrar num programa depois dos jogos que aconteceram simultaneamente. Porque muitas vezes não tem como eu assistir um jogo agora e o outro depois. Não dá tempo. Sim. Né? Porque às vezes tem rodada do Brasileiro que eu vou ter que assistir depois. É isso. Então eu acabo tendo que assistir 2 jogos ao mesmo tempo. Porque depois tem de placa de manhã e eu preciso falar sobre tudo. Então eu preciso assistir pelo menos um pouco de tudo. Pra mim funciona isso, e eu sei que mais gente faz. Só que quando eu vou comentar um jogo, aí eu procuro assistir detalhadamente, ver o posicionamento direitinho, a minutagem que ele faz as alterações que ele faz, se a alteração gera uma mudança tática ou uma mudança de estratégia, e por aí vai. Caramba. Jogo de Champions que eu faço, geralmente, são 16 horas de estudo. Fora o que eu já sei, né? Fora Meu Deus, o que eu já tenho de pra bagagem. cada jogo, 16 horas de estudo. De Champions eu faço isso. Caraca. Eu sei que pra mim tem que ser mais ou menos isso. Tem gente que faz mais tranquilo, mas é que eu gosto de chegar tudo, de falar assim, ó, o Guardiola geralmente ele faz uma substituição no minuto 60, em geral ele faz tal peça por tal peça, eu gosto de saber absolutamente tudo. Porque E aí você vai buscar o que o cara fez na temporada inteira pra poder... eu costumo fazer isso, e é por isso que demora tanto. Agora que a gente vai ter a fase de grupos de uma forma diferente e uma fase de grupos com Mais 8 jogos, jogos, em que a gente vai ter enfrentamento de grandes equipes, porque, por exemplo, quando a gente tinha essa fase de grupos antiga, muitas vezes ficava desinteressante um grupo ou outro, e a gente não tinha, por exemplo, a possibilidade de ver já um El Clássico na fase de grupos. Hoje a gente tem essa possibilidade, porque as federações que classificaram 4 ou 5 times, elas vão poder ter ali um enfrentamento entre elas, entre times dessa mesma federação. Então, a gente pode ter, por exemplo, um El Clássico já na fase de grupos da Champions. A gente vai ter uma fase de grupos muito mais interessante, porque a gente vai ter mais enfrentamento entre grandes equipes e equipes que as pessoas aqui no Brasil gostam de ver. E aí não tem como eu, por exemplo, ir para um grande jogo com uma preparação mínima. A gente na TNT preza pela qualidade. Sim. A qualidade da maior competição de clubes do mundo, que para mim é a maior competição de futebol, até mais do que Copa do Mundo, mas aí é um gosto meu. Então a gente tem que ter uma preparação à altura, não dá para chegar de qualquer jeito, né? Sim, perfeito, cara. É isso, Interessantíssimo cara. saber. Interessantíssimo. O Giancarlo de Oliveira mandou aqui. Neymar não faz nada pra melhorar os companheiros e quer aparecer mais. Na Copa América, ele foi pra treinar e roubar a cena. O cara é danoso pra seleção e os novos são subservientes a ele. É mais ou menos o que a gente já falou, né? A gente passou aqui. Eu espero que ele tome outra postura, né? Saia um pouco de polêmicas. É porque o Neymar é um astro. Não tem como.
Sim. O Neymar é conhecido mundialmente por gente que nem sabe de futebol. Ele é um astro, só que nesse momento da carreira, se ele, por exemplo, quer ser melhor do mundo, na minha opinião, ele tem uma chance só, que é com a seleção brasileira. É ganhando a Copa do Mundo com a seleção brasileira. Porque eu não vejo o Neymar voltando, por exemplo, para um grande clube na Europa. Não vai, sabe, pelo histórico dele. Pelo histórico que ele tem, não só de lesões, mas de comportamento, de brigas em vestiário, de vestiário rachado. Tudo isso contribui contra. E quando o Neymar saiu, ainda mais novo, do PSG, né, isso recente, a gente não teve nenhum grande tentando a contratação de fato do Neymar. Ele na Arábia Saudita, depois de uma lesão grave, vai ter algum clube atrás do Neymar? Não. De primeira prateleira? Duvido. Até de segunda eu duvido. Sabe? Talvez um Borussia? Nem sei. Acho que não, porque a gente não viu isso antes. O Cristiano mesmo teve essa dificuldade. Na Alemanha, assim... Em Dortmund, uma cidadezinha, mano, de boa. Não vai assim. nunca, cara. Volta pra Santos. Na Inglaterra, que só chove... Acho muito difícil. Muito difícil ele comprar essa briga aí. Ele tem essa chance aí. Agora ele vai ter que se empenhar muito pra isso. E pra ele ganhar a melhor do mundo, ele tem que estar bem munido ali dos companheiros. E a engrenagem tem que estar funcionando. Então é essencial que ele não só jogue, mas ajude os outros também a jogar. Curtiu esse corte? Gosta do nosso trabalho? Então considere se virar membro para ajudar o Futeboteco a crescer cada vez mais. Sua ajuda é muito importante. Clica aqui embaixo.